Olá pessoal, aqui é o professor Emael e essa é a nossa quinta videoaula de Biologia do segundo bimestre. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência ao que a gente veio estudando na semana passada. Para quem não viu o vídeo da aula passada, a gente estudou como é possível realizar a construção de um heredograma. E na aula de hoje, a gente vai realizar a análise de heredograma e entender como que a gente pode fazer a leitura de uma família biológica para tentar identificar padrões de herança da família e de repente conseguir fazer inferências a partir daquilo ali. Bom, para quem não viu o vídeo da semana passada, heredograma é o nome que a gente deu para a representação utilizada na biologia para você fazer a diagramação de famílias biológicas utilizando a simbologia adequada e correta. Só que a gente não constrói, galera, um heredograma simplesmente por nada. Heredogramas eles têm uma finalidade médica, que é principalmente realizar aconselhamento genético. Como assim, professor? Quando a gente observa um heredograma construído, pessoal, a gente pode fazer a análise dele com vista a gente identificar algumas possibilidades, principalmente com relação à prevenção de alguma doença de risco que esteja acontecendo, ou fazer de repente um cálculo do risco que um determinado quadro, uma determinada característica ou até mesmo uma doença pode vir a acometer de repente um indivíduo dessa família. E eu já posso dizer para vocês que alguns exemplos possíveis a gente detectar em heredograma são quadros, por exemplo, como o câncer de mama, que tem de repente um histórico hereditário no meio de uma família. Através de um heredograma, eu posso observar de repente também qual é a chance de um indivíduo desenvolver problemas de visão, como miopia ou astigmatismo. E, eventualmente, se tem um caso de diabetes que ele é hereditário no meio da família, eu também posso fazer até o cálculo de qual é a chance de um indivíduo vir a desenvolver ou não. Tudo vai depender da análise que você vai fazer desse heredograma. Na semana passada vocês montaram um heredograma, mas a gente não fez a análise dele. Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como que a gente faz a análise desse heredograma para a gente observar essas características de interesse. Bom, primeiro passo, galera. Sempre que a gente monta o heredograma e a gente está observando ele, a primeira coisa que a gente tenta determinar é qual é o padrão de herança da característica que a gente está observando. A gente conversou na aula passada que toda característica que a gente está observando pode ser indicada quando você marca o indivíduo com uma determinada cor. E para eu conseguir determinar qual é o tipo de padrão de herança, a primeira coisa que eu tenho que fazer, e prestem atenção nisso porque isso é básico, é você procurar situações em que você vai ter pais com características iguais, mas que tenham um filho diferente da característica dos pais. Por quê? Quando a gente observa situações como essa de pais iguais com ao menos um filho diferente, você consegue determinar um indício de um casal heterozigoto. Como assim, professor? Se dois indivíduos eles são heterozigotos, o filho variante provavelmente ele deve ser o homozigoto recessivo. E quando você verifica isso, você já consegue matar observando essas situações qual é o padrão de herança da característica que você está observando. Vamos pensar aqui nessa primeira situação. A gente tem aqui um casal que o pai tem uma característica, a mãe tem uma outra diferente, e os filhos são iguais ao pai. Essa daqui, galera, é o que a gente considera como uma situação inconclusiva, porque ela não permite que a gente consiga definir se é uma característica dominante ou recessiva, diferente dessas duas outras situações. Eu tenho dois pais iguais com ao menos um filho diferente. Isso me indica que provavelmente eu tenho uma situação aqui de uma característica dominante, porque os pais estão manifestando essa característica pelo gene dominante, enquanto o filho é o recessivo que não está manifestando nada. Se eu tiver o contrário, de dois pais sem característica, mas o filho apresentando aquela característica, eu tenho uma situação que provavelmente está me refletindo uma herança recessiva, e que geralmente o indivíduo afetado ele está sendo aqui fruto de dois genes recessivos que vieram dos pais. Bom, uma vez que a gente definiu isso daqui, galera, o segundo passo é a gente fazer a definição de quais são os possíveis genótipos de cada indivíduo que a gente está observando. Por exemplo, quando a gente começa a fazer essa definição, a gente já consegue ter algumas inferências que permitem a gente fazer alguns cálculos. Por exemplo, lembra que eu falei que nessa situação, provavelmente o indivíduo, a característica era manifestada por uma herança dominante? Isso fica claro quando a gente observa aqui. O indivíduo variante foi o azinho que não apareceu nem nos pais nem no irmão. No caso do recessivo, a característica que apareceu veio de dois pais que não tinham essa característica. A gente vai conseguir identificar isso daqui com um pouco mais de facilidade quando a gente colocar esse exemplo na prática. E eu trouxe também aqui para vocês darem uma observada no exercício e no exemplo que eu vou resolver junto com vocês. Vamos lá? Bom, o exemplo que eu tenho é o seguinte. Observando o heredograma da família a seguir, responda. Pergunta A. Qual o padrão de herança da característica galactosemia? E B. Qual a chance do casal 34 e 35 terem um filho com galactosemia?
Bom, primeiro de tudo, galera, o que é galactosemia? Galactosemia é uma situação clínica na qual a pessoa ela não consegue digerir galactose, que é uma substância presente no meio do leite. É mais ou menos como se fosse uma alergia a leite. Nesse caso, a gente tem aqui um heredograma representando essa situação. Vamos para a primeira pergunta. Qual o padrão de herança dessa característica da galactosemia? Professor, como que eu vou conseguir definir qual é o padrão de herança no meio dessa situação? Lembra que eu falei? Primeiro passo é a gente observar situações de pais com um filho de característica diferente. Se a gente observar isso daqui, existem duas situações em que isso vai acontecer. A gente tem uma situação de um casal que tem um filho com característica diferente e um outro casal que tem um filho com característica diferente. Uma vez que eu conseguir fazer essa definição, eu já consigo determinar um padrão de herança. Lembra do que a gente falou? Se a gente tem aqui um filho aparecendo com uma característica que os pais não têm, significa que provavelmente a gente tem dois indivíduos heterozigotos que mandaram seus genes recessivos e esse indivíduo é homozigoto recessivo. Ou seja, eu consegui matar que nessa família a galactosemia ela é causada por um gene recessivo. Ponto. E aí a gente vai para a segunda pergunta. Qual a chance do casal 3,4 e 3,5 terem um filho com galactosemia? E aí a gente vai observar agora essa situação desse casamento consanguíneo que está representado aqui. Professor, como que eu vou fazer isso, pelo amor de Deus? Primeiro, galera, a gente já definiu pela letra A que a galactosemia ela é uma característica que é determinada por gene recessivo, não é? Se ela é determinada por gene recessivo, eu sei que todos os indivíduos afetados obrigatoriamente vão ter que ter dois genes recessivos. E se eles têm dois genes recessivos, naquelas situações aqui a gente sabe que eles vieram de pais heterozigotos. Quando a gente começa a fazer aqui então o estabelecimento dos possíveis genótipos, a gente vai ter essa situação aqui, de certeza. Esse indivíduo azinho, assim como todos os outros amarelos. A gente sabe que ele veio provavelmente de um pai que é heterozigoto, assim como esse indivíduo veio de um casal heterozigoto. Professor, e como o senhor chegou nessas duas conclusões aqui, que não tinham sido estabelecidas? Esse é um indivíduo afetado, então ele é homozigoto recessivo, esse também. Só que para nascer um indivíduo aqui que não tivesse a galactosemia, ele precisava de um gene dominante, e isso só poderia ter vindo da mãe. Consequentemente, esse azão foi para esse filho, mas para esse filho essa mãe mandou o azinho para ele nascer dessa forma. Uma vez que eu conseguir fazer essa definição, fica mais fácil da gente responder. Por quê? Eu estou observando o casal 3,4 e 3,5 e eu já tenho isso daqui definido também. Aliás, esse azão provavelmente aqui veio da mãe. É só eu fazer um cruzamento teste pelo diagrama de Punnett que a gente já está acostumado. O primeiro indivíduo, azinho, azinho, cruzando com o indivíduo, azão, azinho. E isso a gente já cansou de fazer, a gente vai ter esse determinado cruzamento. A gente sabe que o indivíduo com galactosemia é aquele que vai ter o genótipo homozigoto recessivo, ou seja, 2 resultados em 4. Cada pedaço vale 25%, ou seja, a chance desse casal ter um filho com galactosemia, que seja azinho, é de 50%. Bom, galera, sei que não é tão fácil assim a gente entender às vezes a análise de heredograma, mas a gente só consegue entender isso na prática e quando a gente começa a exercitar um pouco essa nossa visão a respeito de leitura de heredograma. Se vocês quiserem, podem dar uma olhada no heredograma de vocês e tentarem fazer essa análise para ver qual é a característica e o padrão de herança que vocês notaram nela, mas a gente vai ter algumas atividades também para exercitar um pouco isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima semana.